Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, networking e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e a gente vai falar hoje com o meu amigo Lucas Odino. O Lucas, eu adoro ele porque ele é muito parecido comigo, né? Ele joga em várias posições, né? Ele atua no setor de arquitetura, né? No setor de investimentos, tecnologia. Então, hoje a gente vai ter um overview muito bacana, né? Não só sobre o mercado imobiliário, mas sobre o futuro do mercado imobiliário também, né? A parte de investimentos, ele foi um pioneiro em vários segmentos. E, cara, muito bem-vindo aí. Obrigado por aceitar o convite, Lucas. Felipe, agradeço o convite e retorno o elogio. Não faz tanto tempo assim que a gente se conhece, mas é para ver nesse pouco tempo que a gente compartilha do mesmo idealismo pelo mercado imobiliário, né? Foram poucas conversas até hoje, mas sempre com bastante densidade. É bacana que você sabe disso, que me chamou muita atenção, né, o MBA que você fez lá, vocês da OSPA fizeram. Eu nem sabia que você tinha escritório de arquitetura, né, eu conhecia só pela URB e, cara, amei aquele MBA, né, e aí deu um imprint aí, né, é uma química legal. E cara, vamos lá, começa aí falando para a turma, o que é que você faz aí, quais são essas posições todas que você atua? Bom, vou fazer o caminho regresso do MBA, então, até para contar como é que eu cheguei lá e como é que a turma aqui do escritório chegou. A gente vem da base do escritório de arquitetura, sou arquiteto, já formado há mais de uma década. A gente começou com um projeto de arquitetura e muito naquele posicionamento de início de faculdade de arquitetura, em que tu olha os concursos como sendo os grandes benchmarks do mercado, né? A gente tem esse apelo sexy do glamour de ganhar um concurso público de arquitetura, e a gente ganhou logo nos primeiros anos de formado. A gente ganhou um concurso para fazer a nova sede do CREA do Paraná, que até hoje foi um dos maiores concursos de arquitetura realizado pelo Instituto dos Arquitetos. Depois disso, a gente começou a olhar para esse mercado de obras públicas, começou a trabalhar muito no mercado de obras públicas, com licitações, que a gente viu, olha, se nem tudo é concurso, como são feitos os outros projetos públicos, e começou a entender um pouquinho mais desse mercado. Foi quando a gente desdobrou para a engenharia, porque a obra pública, projeto, geralmente precisa fazer uma contratação integral de serviço, então a gente tinha desde a fundação até projeto de interiores.
Isso foi mais ou menos 2010, e nessa integração arquitetura e engenharia, a gente pegou também a primeira onda do BIM no Brasil, começou a implantar desde 2010, a gente foi um dos primeiros escritórios no Brasil a integrar arquitetura com engenharia em BIM. E nessa época a gente tinha um plano que era além dos projetos públicos, a gente montar uma incorporadora, né? E aí, conversando naquele período em mesas de bar, principalmente com amigos, com família, a gente falava que queria incorporar, e sempre tinha um amigo dizendo, olha, eu entro com 20 mil reais, entro com 30, a avó tinha 100, né? Tinha alguns parentes com ticket um pouquinho mais alto, mas ainda era pouco para as incorporações que a gente queria fazer. E foi mais ou menos naquele período que estavam surgindo as primeiras plataformas de compras coletivas. Peixe Urbano foi mais ou menos naquela época, 2012, 2013, que teve o auge. E a gente começou a estudar esse mercado. Olha, tem gente aqui querendo investir num ticket menor, tem um mercado de compras coletivas crescente aqui na internet. Desdobrando isso, a gente viu que estavam surgindo no Reino Unido as primeiras empresas fazendo crowdfunding para investimento em startups. E aí, conectando esses dois pontos, a gente fez a Urbi. Inicialmente, a ideia era resolver a nossa dor, né? Conseguir que a gente... Geralmente é assim, né, Lucas? Para as nossas operações, a gente viu que a gente resolveu também um problema de mercado na época. Foi muito interessante a gente ver essa perspectiva. Claro, a gente demorou um tempo até conseguir desdobrar isso no cenário regulatório, porque o mercado não era regulado até então no Brasil, o mercado de crowdfunding. Então, a gente teve muitas idas e vindas com a CVM. A gente conseguiu ser a primeira plataforma registrada também na CVM em 2017, quando a gente criou a 812 mãos, a instrução que hoje regulamenta o crowdfunding de investimento no Brasil. No fim, essa operação ficou um pouco restritiva demais no mercado imobiliário, porque limitou faturamento de grupo econômico, acabou ficando muito em startups. E aí a gente foi para o modelo de perfil do Bacen, que é o diretório do Banco Central. Nesse meio do caminho, né, a gente teve quase 1.000 incorporadores entrando em contato com a gente nos últimos anos para a estruturação de funding via Urbi, né, desde incorporadores capital aberto, São Paulo, nacionais, até a empresa do interior, com uma estrutura bem menos consistente, tanto do fluxo do projeto como do fluxo do funding. E a gente viu que assim tem pouca equalização na tomada de decisão do mercado imobiliário. Cada empresa tem a sua estrutura, tem a sua lógica de negócio, seus próprios indicadores para análise de resultado, e a gente viu que poderia ter muito mais equalização na tomada de decisão. Foi quando começou a surgir um pouco essa inteligência do que resultou no Place, que é a nossa plataforma de inteligência, que a gente cruza hoje dados de plano diretor com dados de mercado, para já conseguir sair com uma viabilidade em um clique, clicando num terreno, por enquanto só em São Paulo. E a partir dessa análise cruzada, a gente viu que tem muito espaço para arbitragem nesse mercado de maneira geral, né? Como equilibrar, porque hoje, principalmente quando tu vai para uma análise de terreno, tem o valor que o proprietário imagina que vale aquele terreno, tem o valor que o corretor que está vendendo diz que vale aquele terreno, e tem o valor, de fato, que o mercado consegue pagar dentro de umas taxas de retorno atrativas para o desenvolvimento imobiliário. Então, o Place trabalha muito com essa inteligência algorítmica e Big Data para precificação, para tomar de decisão inicial do desenvolvimento imobiliário. E olhando esses mundos, né, a gente acabou cruzando, então, da arquitetura, o mercado financeiro e a tecnologia, que são basicamente nossos 3 pilares hoje na empresa. A gente viu que tinha uma distância ali, né, tanto entre o que a academia ensina hoje, o que o mercado pratica e a possibilidade que a gente tem na vanguarda do conhecimento. E aí surgiu o MBA, a gente começou a olhar, pô, tem um espaço aqui, tem uma conexão para ser feita, tem algo para ser dito além do que está sendo dito. E aí a gente começou a movimentar alguns players, fez a parceria com a Escola Livre de Arquitetura, que também queria trazer novos cases para o mercado, para a academia, unir um pouco o mercado e a academia, o que resultou no nosso MBA, que foi uma tese que a gente começou a criar. Depois a gente viu que tinha muita gente no mundo falando sobre, alguns expoentes falando sobre o conceito de cidade responsiva, né, que no nosso entender é uma cidade diferente do Smart Cities, em que tu tem um planejamento mais centralizado dentro de uma estrutura municipal, estatal. A gente olha muito o empreendedorismo como sendo o grande agente de transformação no ambiente urbano. Então, a tese do MBA foi essa. A gente criou uma estrutura e começou a convidar alguns dos nossos ídolos mundo afora, numa tentativa simplesmente de ver se a gente conseguia começar o movimento. A nossa surpresa foi que os grandes nomes que a gente convidou, todos aceitaram prontamente no primeiro e-mail. Então, essa é a grande cereja do bolo, coroando tudo que a gente vem estudando, desenvolvendo nos últimos Lucas, quase 20 anos aqui dentro. É aquela história, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi mais ou menos por aí. A gente conseguiu botar
Em menos de 6 meses de PSMBA, foi um tempo bem recorde, a gente lotou a primeira turma, já vai para a segunda turma provavelmente agora junto com a EMED em outubro, final de outubro, e já com Lucas, precisa... inclusive no exterior. Você sabe que eu adoro isso, né? Então, e aqui no podcast eu aproveito para perguntar as coisas que eu tenho interesse mesmo, né? Então, como é que fazer um MBA? Qual é regulatoriamente falando? Tem alguma diferença? Tem que ser uma instituição de ensino para fazer ou não? Qualquer um pode fazer um MBA? Precisa, tá? A nossa parceira é a EMED, que é uma faculdade originalmente de Passo Fundo, aqui do Rio Grande do Sul. Então, ela é a nossa parceira que tem a parte regulatória, que dá um apoio e suporte. Junto, a gente tem a Escola Livre de Arquitetura, que é quem nos ajudou a montar toda essa estrutura de curso, e a OSP entrou muito com conteúdo e curadoria dentro dessa tese geral. Mas tudo isso está dentro do arcabouço do MEC. Né? Tudo isso é regulado, tudo isso entra nesse arranjo regulatório, sim. E agora vai conquistar o mundo? É o plano, assim, a gente viu... não era a intenção original, óbvio que a gente sempre tem grandes planos quando começa alguma coisa, mas a gente viu que por combustão espontânea as coisas já estão acontecendo. A gente já tem alunos no MBA que não são brasileiros, 2 chilenos, se eu não me engano, já entraram. Teve muito lead de estrangeiro querendo entrar, perguntando se teria tradução para espanhol, principalmente, outros idiomas. No fim, a gente não conseguiu operacionalizar a tempo, mas a nossa ideia é a gente conseguir ter uma certificação, parceria com instituição estrangeira para ter validação dupla. Já no ano que vem, provavelmente no segundo semestre, a gente deve lançar alguma coisa nesse sentido. Então, Lucas, fala só para quem está ouvindo para a gente o que é exatamente esse MBA. Dá uma aprofundada aí nele. O que é que ele cobra? Assim, a tese da cidade responsiva, de novo, está dentro basicamente dessa visão de que o empreendedorismo e a tecnologia conseguem resolver as grandes mazelas da cidade. Né? De novo, diferente da Smart City, que tem tecnologia vinculada a um planejamento central, estatal, normalmente, né? Numa lógica muito mais de sensores, a gente é uma lógica descentralizada, pensado no indivíduo, empreendedorismo e tecnologia. Tem até um case bom para explicar um pouquinho essa diferença de tese entre a Smart Cities e a nossa lógica da cidade responsiva, que é aquele exemplo, eu acho que foi a Nokia, lá em 2010, mais ou menos, que querendo se posicionar frente à ascensão da Apple, eles compraram uma empresa que colocava sensores de tráfego no mundo inteiro para conseguir melhorar os mapas deles e ter um controle global de trânsito e tráfego. E mais ou menos na mesma época estava surgindo uma startup em Israel, que todo mundo deve usar, o Waze, né, que via planejamento descentralizado, usando o poder do crowd, o poder da multidão, conseguiu crescer muito rápido. A Nokia ninguém mais lembra hoje que existiu, né, foi uma das maiores empresas 10, 15 anos atrás, e o Waze está aí à frente. Foram vendidos, se eu não me engano, na época, por mais de $1 bilhão para o Google, uma empresa que tinha 15 pessoas trabalhando nos seus escritórios. Então, acho que esse é o poder do crowd, o poder do planejamento centralizado, o poder do indivíduo, o poder do empreendedorismo. Né? Muito legal, cara. Agora você está muito focado em tecnologia, né? Em dados, né? Nesse MBA. Fala aí para a gente disso e já vai entrando também um pouco de qual é o know-how de vocês nisso, né? Como é que você chegou nisso? Estou chegando ainda, né, Felipe? A gente tecnologia tem uma coisa, ninguém nunca chega, né? É a única, você nunca está pronto, 100%. Eu acho até que dentro dessa lógica dos dados, da tecnologia, meio que a gente consegue fazendo as coisas pela virtude da ignorância. Da mesma forma que a gente conseguiu botar de pé o crowdfunding por não ter nenhum conhecimento de mercado financeiro, porque na época quem entendia do mercado dizia que isso não era possível no Brasil, que não era viável, que se a gente fizesse a gente seria preso, porque aquilo não atendia nenhuma regulamentação e que não tinha como, por não saber. E até pelo know-how eu acho que quem aprova projeto em prefeitura, né, passa por uns maiores desafios em relação a qualquer gestão pública. Depois de passar por aprovação em plano diretor, outras esferas ali regulatórias. Quem passa por aprovação em órgão ambiental é pior, viu, meu amigo? Também. Mas, desculpa, só interromper. Aprovar uma marina, então, é uma pós-graduação. Não, aprovar marina no exterior, aqui não, né? Mas não na beira do rio, né? Nem na beira do mar. Rio e mar não tem marina, não. Se tiver água, não tem marina. Mas você falando isso, eu me lembrei agora das pessoas dizendo para mim que era impossível criar uma entidade aqui em Maceió, né? Adito, né? As pessoas dizem, não faz nenhum sentido, Felipe, você está louco, isso não vai funcionar. E a DIT crescente cada vez maior, mais representativo, né? Eu acho que hoje, sem dúvida, é a associação que mais
mais participa de várias esferas, né, do turismo, ao funder, acho que mais transita em vários mundos dentro do mercado imobiliário. Por isso que eu disse que você era do meu time. Por isso que eu disse que você era do meu time, porque na Dita a gente atua em várias áreas, né? É uma associação de várias associações, de vários segmentos, né? Mas conta aí, cara. De fundo, né? Ainda chegou lá. Né? Mas conta aí essa questão da tecnologia, mesmo a sua experiência e também, né, essa questão aí do curso. Então, assim, eu não tive nenhuma experiência prévia, a gente começou a entrar nesse mercado de tecnologia com a plataforma da URB, que por essência a nossa inovação não foi tecnológica, a gente começou, foi muito mais um modelo regulatório, modelo de negócio, mas baseado nisso a gente começou a viver um pouco mais esse mundo da tecnologia, obviamente numa esfera um pouco mais simplificada, e a própria arquitetura evoluiu muito nesses últimos 10 anos, principalmente em relação a possibilidades, né? Hoje se trabalha muito. E se fala desde sempre arquitetura paramétrica, normalmente criando complexidade numa forma a partir de alguns algoritmos. A gente, por ter o outro lado, lá do mercado financeiro, muito dessa cancha da viabilidade econômica, a gente começou a usar inputs e dados para simplificar o nosso processo. Então, a gente tem alguns algoritmos internos, por exemplo, que a gente joga dentro do sistema e a gente consegue potencializar a VGV. A gente faz a forma que como resultado, ela tem uma eficiência maior na relação de áreas privativas sobre a área construída e também a gente consegue ter mais áreas de venda nos empreendimentos. Então, a gente começou a usar essa lógica dentro de software, de arquitetura, para potencializar o resultado do produto imobiliário. E é um pouco que o Place, como plataforma, agora está migrando também. Ele começa com essa lógica de análise de mercado, mas uma das próximas funcionalidades que a gente tem é embedar dentro da plataforma essa parte de algoritmos autogerados para eficiência de projeto. Então, eu vou lá, vou escolher um terreno, o terreno automaticamente ele vai ter os grandes indicadores de mercado, cruzamento de dados de plano diretor, e a partir disso a gente cria via algoritmo qual seria a forma, a volumetria mais eficiente para aquele mercado. Cara, eu estou me lembrando aqui de um software americano que faz algo parecido com isso que você está falando. Quando assim que eu vou pegar o link aqui para mandar para você, mas é muito bacana que ele mostra isso, a volumetria de acordo com o plano diretor, você já vai fazendo o projeto, não sei se é bem isso, mas eu até queria que você esclarecesse. Nessa questão, a gente vai mudando os parâmetros da arquitetônicos e ele já vai mostrando como a cidade vai ficar, cada projeto, o plano diretor. O seu tem potencial para fazer isso também? Por exemplo, vamos fazer uma lei, um plano diretor, um código de edificações. Na hora que você for colocando ali o parâmetro, a premissa, ele já vai desenhando a cidade ali. E potencial tem, assim, a inteligência por trás é a mesma, essa lógica paramétrica de articulação. O nosso ponto é muito mais em relação ao modelo de negócio agora. Talvez a gente tenha também, talvez um spin-off nesse sentido, em que possa permitir que as cidades façam planejamento urbano ali também. Não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é foco no desenvolvedor imobiliário e, claro, baseado em toda a estatística, todos os dados que a gente vai gerar no longo prazo, o mundo inteiro, de pessoas testando o plano diretor, a gente vai conseguir ver a eficiência em relação a quais são os melhores inputs que geram as melhores cidades, as melhores condições para desenvolvimento econômico e imobiliário. Baseado nisso, a gente vai ter muita inteligência para alimentar municípios com informações que ajudem na tomada de decisão para adequações de plano diretor. É um desdobramento possível, não é o nosso curto prazo, porque, enfim, a gente tem um monte de possibilidades, tem que focar um pouquinho agora nos próximos meses. Por enquanto, o nosso grande parceiro, público-alvo, é o desenvolvedor imobiliário. Todo o resto é um potencial possível, a inteligência por trás é parecida, mas muda um pouquinho do plano de negócio. Cara, e uma curiosidade que eu tenho é para saber como é a sua estrutura de desenvolvimento, tecnologia é interna, é terceirizada, porque eu tenho um amigo meu que desenvolveu um produto fabuloso, mas ele falou, Felipe, a minha está maior que a minha incorporadora agora, né? Tá uma loucura, né? A gente tenta trabalhar um pouco num conceito híbrido, assim, a gente já teve tudo terceirizado, aí a gente viu que a gente precisava um pouquinho mais de controle da inteligência do que estava acontecendo, porque daí troca de fornecedor, não sabe mais o que foi pensado, o que foi codado. Então, basicamente, hoje, o nosso entendimento na área de tecnologia, até porque ela está muito concorrida, é a gente ter as cabeças em casas e braços fora. Então, a gente tem os principais articuladores desses projetos dentro de casa, os donos do produto e também na área de tecnologia, mas a gente trabalha muito em parcerias para novos produtos e serviços com empresas parceiras que a gente tem hoje, umas 3 empresas mais ou menos, que fornecem
algum serviço para a gente. Então, é um modelo híbrido, é um modelo que a gente acredita em todos os níveis, né? Dentro da arquitetura, a gente também tem essa lógica, a gente tem especialistas dentro de casa, trabalha muito com parceiros para desenvolvimento de projeto. Na parte de tecnologia, a mesma coisa, a gente tem as cabeças dentro de casa, a gente cria aqui a inteligência, e para a gente poder crescer, voltar e testar, a gente trabalha com vários parceiros fornecedores para conseguir equalizar bem essa relação. Ô, Lucas, projeto, você fala de arquitetura aí, mas urbanismo você faz também? A gente está entrando, tá? É um mercado que para a gente nunca chegou com tanta força aqui. A gente está com alguns estudos de loteamento aqui em andamento faz mais ou menos um ano, algumas primeiras coisas saindo em aprovação nos municípios. Não era um mercado, não vou dizer que não nos interessasse, mas não era um mercado que chegava na gente. No fim das contas, pelo nosso posicionamento aqui, sempre chegou muito negócio imobiliário. Até porque a nossa arquitetura tem um olhar que se destaca em relação a uma identidade de linguagem, embora não seja essa a razão pela qual a gente faz o que faz nos projetos. Então, acabou sempre chamando muito o desenvolvedor de vertical mesmo, né? Mercado imobiliário mais tradicional. Essa parte de urbanismo é uma parte que interessa muito por conceitos, né? De novo, urbanismo é construir a cidade, entra dentro da nossa tese da cidade responsiva, entra inclusive em próximos passos, que a gente está criando, esse MBA está sendo desdobrado no Instituto Cidades Responsivas, a gente já está criando um pouco dessa rede, a gente deve lançar oficialmente em janeiro como uma instituição de fato, já com essas parcerias internacionais que a gente chama em função da MBA. Então, a tese do urbanismo para a gente interessa muito, para a gente interessa esse mercado, mas a gente olha muito ao mesmo tempo a cidade como sendo um organismo vivo, né? Não tanto olhando para loteamentos novos, desenvolvimentos imobiliários, assim, dentro da cidade existente, tentando otimizar um pouquinho essa massa hoje um pouco disforme de entendimento do que acontece. Bacana. Cara, antes de passar aí para falar de grana, né? Você atua muito também na arquitetura em multipropriedade, não é isso? Eu queria saber de você duas coisas. Como é que você está vendo o mercado? Que eu sempre pergunto a arquitetos e advogados se o mercado está aquecido, né? Eles sabem antes de todo mundo, né? Estruturando projetos, fazendo projetos, licenciando. Então, eu queria saber disso. O que é que você sentiu em comparação com os anos anteriores? O que é que você está sentindo? E, em segundo lugar, quais são as especificidades, cara, da multipropriedade? Quais são as lições aprendidas quando se faz um projeto para multipropriedade? Vamos lá. Assim, para a gente, o mercado de multipropriedade, ele surgiu, acho que faz no máximo 2 anos, né, quando começou no Brasil esse movimento mais contemporâneo. A OSPA, desde o início, e a gente, se eu não me engano, a gente não tem nada lançado ainda, né, porque são projetos longos, geralmente com licenciamento ambiental um pouco mais complexo, por serem áreas de exceção, e em que se busca muito a experiência do usuário, né? É uma venda que é uma venda que tu não vende por necessidade, é uma venda de desejo. Então, a gente fala aqui vários jargões aqui dentro do wow effect, né, de ser um lugar instagramável, de tu olhar e dizer que tu quer aquilo, ter objetos de desejo. Então, a OSPA, desde o início do multipropriedade, começou a ser muito procurada por esse tipo de empreendedor. Eu diria que hoje, em relação ao nosso volume, não em número absoluto de projeto, mas em volume de trabalho, metade do que a gente faz é multipropriedade, do que tem de contratos em andamento aqui. Eu diria que a gente tem, acho que hoje em andamento, uns 5 resorts Brasil afora, com volumes de 400 a 1.000 economias, ligados a parques, atrações, enfim, tem muita coisa acontecendo, e são projetos de um porte muito grande mesmo. E o que a gente tem visto também, até pelos leads ali que a gente não fecha, é que tem muita gente dentro desse setor, né? Hoje todo mundo quer fazer multipropriedade, vê ali a última linha, quanto é vendido o metro quadrado, e acha que é a solução para todas as possibilidades. Mas, no fim, o que a gente tem desenvolvido aqui dentro mostra que são algumas empresas que estão estratificando, que estão sabendo como se posicionar no mercado, que estão indo além da venda e também pegando a operação na sequência, entendendo isso como sendo multipropriedade uma forma de viabilizar essas operações de lazer, mas em que a cadeia está toda relacionada, né? Não adianta simplesmente entrar no multipropriedade, fazer a venda e depois sair do negócio, e na primeira entrega tu já ter todo um hall de detratores indo para o Reclame Aqui queimando tua marca. Então, a gente está vendo que tem alguns players bem mais estruturados. Tudo verticalizado, né? De ponta a ponta, verticalizado, da venda à gestão da operação, e acho que esse modelo, sim, é um modelo que no longo prazo possivelmente vai ser bem competitivo. Esse modelo do multipropriedade simplesmente na venda por impulso, sem uma entrega de acordo com a expectativa, a gente vai acabar naquele modelo talvez do timesharing, que foi um produto que ficou queimado no mercado anos atrás. Então, acho que o pessoal já entendeu isso, está se posicionando, está conseguindo se encaixar. Na verdade, a turma está realmente
Quem conseguiu passar pelo primeiro ciclo, né, e que já está no segundo ciclo de novos projetos, né, o pessoal que acabou aprendendo na prática, né, e muitas vezes com muita dor, né, esse pessoal se estruturou, está realmente querendo fazer. Quando ele fala operação, é que o empresário tem que saber que vai ter que ficar responsável pela gestão do empreendimento. E muitos empresários estão acostumados a ser incorporadores e não querem essa bronca para eles, né? Então, assim, não tem como você largar o negócio depois de pronto, né? Então, eu confesso que acho um dos negócios mais difíceis que eu já vi, né? Que você tem que ser administrador condominial, administrador hoteleiro, né? Você tem que ter um pós-venda brutal, né? É complexo. Cara, mas é isso aí, vamos... Usando um pouco a terminologia do mercado de tecnologia, tem que ter UX, né? Tem que ter experiência do usuário, tem que vender e integrar esse ciclo completo. E eu acho que outro ponto que eu acho que é interessante, ainda não surgiu, ou pelo menos eu não conheço nenhum grande player despontando nisso, é a estruturação de um mercado secundário dessas cotas de multipropriedade, né? Esse é um dos grandes problemas ali. Às vezes tu não entra porque tu sabe que não vai ter liquidez, você vai vender uma cota depois do mercado, vai ter que jogar para a operadora, ver se a operadora encontra alguém querendo comprar. Isso, se a gente já não tivesse nesse hall de assuntos aqui no escritório, já faz uns anos que eu penso internamente em estruturar um marketplace de fato de mercado secundário de cota de multipropriedade. Já parece, tem um espaço para colocar isso com força. Esse é realmente um grande pênalti do setor, não só aqui, mas mundialmente, né? Essa questão da liquidez e da revenda. No mercado secundário é muito complicado, né? Mas até porque muita gente acaba desistindo do empreendimento porque não quer pagar o condomínio, o cara morreu, acha que não tem valor. Então, por isso que você fala da experiência do usuário, né? Tem que ter muito boa para ser muito desejado, com muita ancoragem em hospitalidade, em eventos, em tudo, realmente em diversão. Por isso que a turma mais experiente está toda fazendo novos empreendimentos com parques aquáticos, parques secos, né? Não só para isso, mas também para ter uma barreira de entrada na hora da captação, né? Exato. Isso aí, irmão. Nós vamos agora virar a chave e vamos falar de funding. Então, primeiro lugar que eu queria saber, você já não faz mais isso, mas você foi pioneiro no setor de crowdfunding para o mercado imobiliário no Brasil, né? Fala para a turma que está nos ouvindo aí, como foi essa história, né, de você ter ideia e todo o processo regulatório e do que se trata exatamente o crowdfunding e por que é que o setor imobiliário, qual é o problema que dificulta atuar no setor imobiliário? Vamos lá. A gente começou a modelar isso em 2012, 2013, começou a olhar para esse mercado, né, de novo, naquela lógica das compras coletivas, a gente foi para observar um pouco mais esse movimento de crowdfunding lá fora, que eu olhava inicialmente. Aliás, no Brasil começou naquela época também crowdfunding para doação para projetos normalmente culturais e artísticos, né? Depois o crowdfunding evoluiu para um modelo de recompensa, em que tu doava, eventualmente até para uma startup, e seria um dos primeiros a ganhar aquele produto, se ele de fato saísse do papel, e depois começou a terceira onda, que foi o crowdfunding para investimento em startups. Quando começou o movimento para investimento em startups lá fora, a gente olhou, se dá para investir em startup, dá para investir no mercado imobiliário, né? Tudo é empresa. E não existia ninguém no mundo fazendo crowdfunding ainda para real estate. E aí, em 2013, começaram, quando a gente começou, foi uma ideia clean, assim, que foi sentindo as dores, né? Até a gente tem um pouco desse perfil de inovação aqui no escritório, não porque a gente tente, de fato, fazer diferente, mas porque a gente olha, ninguém resolveu isso aqui, está nos atrapalhando também, se ninguém resolveu, tem espaço para ser resolvido, né? Essa é uma dor nossa, e ninguém resolveu, tem mais gente compartilhando. Só que logo em 2013, provavelmente começaram antes da gente, surgiram as primeiras operações nos Estados Unidos. Surgiu a Prod, de um colombiano, que começou a fazer operação em Nova York, Fundrise, Rich Mogu, surgiram umas 3, 4 ainda em 2013. Por um lado, nos deu aquele contrapé, a gente perdeu o protagonismo mundial, né? A gente achou que ia ser a primeira empresa de crowdfunding imobiliário do planeta, mas por outro, se não fosse isso, talvez a gente tivesse desistido antes pelo cenário regulatório brasileiro. Então, saiu lá, já saiu movimentando na casa da dezena de milhão de dólares, né? Até pelo ambiente cultural lá, o pessoal está muito mais acostumado a investir em renda variável, em bolsa, então ir para o mercado imobiliário via crowd culturalmente lá era muito mais aceitável. Então a gente começou a estudar esse mercado e em 2015, não tendo um caminho muito claro, a gente resolveu bater na CVM mesmo com uma ideia que a gente tinha de como colocar aquilo no cenário regulatório. A CVM foi bem solícita, até bem mais que a gente imaginava, e disse, olha, por aqui exatamente a gente não consegue liberar esse modelo, mas vai por aqui que isso pode fazer sentido como dispensa
de oferta ali dentro da instrução 400. E a gente liberou as primeiras operações. Só como a gente estava com operação recorrente, tinha muita gente também querendo fazer crowdfunding para startups, já algum entrando também no mesmo cenário regulatório. A CVM achou por bem criar uma instrução específica para crowdfunding no Brasil. Isso foi em 2017, quando se criou a instrução 588. A instrução 588, ela acabou, como ela estava olhando muito para startups, limitou o faturamento do grupo econômico, com receio que eventualmente grandes players abocanhassem todo o mercado de crédito crowdfunding. Então, limitou o faturamento do grupo econômico em 10 milhões de reais. Né? Para a startup faz sentido, mas o mercado imobiliário, 10 milhões no grupo, nos travou completamente nossa operação. E como a possibilidade de alteração da instrução no curto prazo não existia, a gente acabou olhando para outras modalidades do mercado e foi para o modelo de crédito via peer-to-peer. Então, a gente começou com um modelo que era de equity, mas baseado em dívida, e foi para o modelo 100% de crédito, que é o modelo que a gente opera hoje como correspondente bancário. Esse é nosso atual posicionamento. O crowdfunding, no início, a gente até tinha por intuito fomentar muito novos empreendedores. A gente tinha esse idealismo por via da arquitetura, a gente queria ver novos negócios no mercado imobiliário. Mas, no fim, entendendo um pouco mais do mercado de crédito, risco, né? A gente teve lá nas primeiras 2 operações atrasos de pagamento, que agora só estão se resolvendo, a gente acabou deixando um pouco mais restritiva a nossa política de crédito, nossas análises. Então, baseado nisso, a gente começou a olhar para empresas que hoje são empresas que ainda não acessam o mercado de capitais, são empresas que não estão olhando ainda para a bolsa, mas são empresas que já têm um track record, já têm histórico, já tem consistência em balanço. Esse é o perfil de empresa que hoje a gente trabalha na operação atual. Dentro disso, também a gente, e é uma dúvida recorrente em relação a quem nos procura, a gente não faz o funding completo do empreendimento. O nosso funding hoje, perto de um financiamento bancário, um funding bancário, ele é um pouco caro. O nosso modelo é o empréstimo ponte, exposição de caixa, complementar ao financiamento bancário. Tem até um parceiro nosso incorporador que uma vez nos comparou e disse que a gente era um coquetel de lançamento digital, né? Aquele pré-lançamento em que tu passa o chapéu nos investidores ali que tu tem dentro de casa, é basicamente isso que a gente substitui. Então, normalmente a gente fica ali 3 milhões, mais ou menos, por empreendimento, é o que a gente faz exposição de caixa no modelo do crowdfunding. Bacana. Agora, e como é o modelo de negócio? A gente, enfim, a gente... É empréstimo simples. Ele é um empréstimo simples, ele é dinheiro clean. Tá? A gente faz rodadas ali semanais, abre essas ofertas para a nossa base de investidores, capta. A gente é correspondente bancário, então, no fim das contas, o que a gente faz é uma emissão de CCB, uma cédula de crédito bancário, e é isso que o investidor tem. Então, é um empréstimo entre partes e a gente vincula isso à VGV. A gente normalmente tem uma rentabilidade mínima dentro da operação e depois a gente tem um upside ali no sucesso de acordo com o VGV. A participação no VGV ou no resultado? É a participação no VGV. É no VGV justamente para a gente não precisar auditar o resultado. Não é isso que a gente olha. Então, toda a operação da incorporadora a gente limpa, a gente tira essa variável da nossa complexidade e atrela a percentual do VGV. Tá, Lucas, e quantas operações você já fez, cara, com o... A gente já fez mais de 50 operações, tá? Até eu vou te dever agora, mais de 50 empreendimentos em operações, isso já deve estar beirando 100 operações de crédito que a gente fez, seja no cenário inicial via CVM 588, seja no modelo atual como correspondente bancário dentro do cenário regulatório do Banco Central. A gente estava conversando outro dia, né, e falando exatamente sobre o excesso de empreendedores, né, muito maior volume do que o de recursos, né? Ainda está desse jeito, cara? Hoje a gente tem, assim, por ser um mercado específico, a gente tem muito mais empreendedores nos procurando do que a gente consegue dar vazão no investidor pulverizado. Por outro lado, quando a gente começa a falar com o investidor profissional e outras modalidades de fundo, a gente vê que o gargalo é muito mais na originação do bom negócio do que no dinheiro. Então, a gente, inclusive, está se organizando, já faz mais de ano, para criar outros produtos que atendam também esse mercado. Então, a gente tem esse nosso modelo de crowdfunding que vai seguindo, investidor pulverizado com uma taxa mais alta, mas a gente está estruturando também outras modalidades ligadas à garantia real, principalmente, que é onde a gente, na originação, conecta com muitos desses grandes players, essas grandes casas do mercado, que tem uma grande demanda, né? Principalmente quando a gente vai para esse universo ali da Faria Lima, a gente vê que o pessoal prospecta muito, é um campo muito disputado. São Paulo, quando a gente vai para o resto do Brasil, a gente vê como tem bons projetos, bons negócios que poderiam entrar
nessa esteira de funding, mas que ainda não acessam esse mercado, seja por desconhecimento ou por achar que é mais complexo que deveria. Então, é esse problema do funding, de simplificar realmente o investimento imobiliário que a gente está tentando resolver na URB. O modelo de crowdfunding, dentro do cenário que a gente tem hoje, é um modelo, mas a nossa lógica é fintech de investimento imobiliário. Nosso objetivo é simplificar esse mercado. E até colocando isso como entendimento, né, hoje a gente ainda confunde crowdfunding e CVM, isso não é crowdfunding, não é CVM, mas crowdfunding é um conceito, né? Investimento coletivo, via crowd. Ele pode estar dentro do cenário regulatório da 588, que é investimento coletivo de equity, mercado de capitais CVM, e a gente tem esse nosso modelo que também é um investimento coletivo via empréstimo dentro do cenário de Banco Central. Então, hoje a gente ainda se chama de crowdfunding, embora a gente tenha muitas soluções agora no nosso universo de fintech que não vão olhar só para crowd, vão olhar também para investidores profissionais qualificados. Cara, você falou aí desses novos nichos aí, né, que você está vendo com as grandes casas. Tem alguma coisa já de pé que você possa falar aí para a turma? Eu posso falar provavelmente daqui a uns 15, 20 dias, assim, tem da linha ali para sair, a gente está rodando os primeiros pilotos, formatando a base teórica, organizando planilha para conseguir botar esse produto na prateleira. Então, provavelmente, esse mês de julho agora, espero que não passe do mês seguinte, a gente deve lançar oficialmente essas operações. Por enquanto, a gente está rodando ainda em beta. Bacana. Lucas, fala aí para a turma que está nos ouvindo, que é empresário, né, empreendedor. O que é que você viu até hoje aí? Quais são, o que é que eles precisam ter, né, para acessar o recurso com mais facilidade, os principais erros ou lapsos que eles têm, os momentos. Quais são os conceitos que você dá para a turma? Acho que são duas pontas, né? Olhar mercado, produto, e na outra ponta olhar planilha financeira. Geralmente, por mais óbvio que isso pareça, não é o que acontece. Olhando para o Brasil inteiro e a quantidade de coisas que chegam na gente, a gente olha algumas operações que a gente pergunta como param de pé, e nem são como param de pé financeiramente. Né? Tem cada coisa que é feita em projeto que eu não sei como não desaba mais coisa Brasil afora, só porque a nossa engenharia brasileira é muito boa e consegue ter margem para erro. Mas brincadeiras à parte, eu acho que falta muito análise de produto. Se a gente pegar hoje, isso o Place tenta resolver um pouco ali dentro da plataforma, mas a gente pegar o mesmo terreno e jogar ele para 5 incorporadoras diferentes, já aconteceu com a gente chegar ao mesmo terreno por 3 lados, cada um vai ter um entendimento diferente e completamente diferente de qual é o potencial daquele produto. Vai ter um desenvolvedor vai querer estúdios de 20 metros quadrados, outros vão querer apartamentos duplex de 200. E é realmente dentro desse intervalo que chegam as possibilidades. Então, essa análise de produto, ela não é aleatória, né? Ela não é empírica. Existem dados hoje, existe inteligência para chegar, existem bons escritórios também, né? Hoje, na arquitetura, a gente fala tem muito, quem é que fez o projeto? É o sobrinho aqui, né? Meu sobrinho fez esse projeto. Então, buscar a equipe qualificada para desenvolvimento de produtos, seja na parte de inteligência, dados, seja na parte de projeto mesmo. E, no outro lado, é botar de pé a planilha econômica, assim, né? Geralmente o pessoal faz muita conta de qual é o resultado na última linha ali da planilha, mas não olha fluxo de caixa. Né? Isso a gente tem visto que tem muita falha de fluxo de caixa no desenvolvimento dos projetos. Né? Qualquer descompasso eventual no fluxo de vendas te dá uma exposição negativa e tem que ficar correndo atrás de outras linhas de crédito no meio da obra. Isso não tem como ser previsto, né? Mas o mercado, por estar acostumado com esse panorama que normalmente tudo se resolve ao longo da obra, seja projeto resolvendo a obra, como novas fontes de crédito resolvendo ao longo da obra, ele tem feito assim e tem funcionado via de regra. Mas então, acho que são essas duas pontas, produto e financeiro, que o mercado peca e peca por preguiça de olhar novas possibilidades, porque está tudo ali, tem informação, tem grandes empresas que fazem análise de produto, análise de mercado, grandes escritórios de arquitetura no Brasil, e na outra ponta tem forma de equilibrar muito mais o sistema, fluxo, valor presente, fluxo de caixa e organizar bem esse resultado, pensando em dinheiro no tempo, principalmente, né? Que normalmente, numa análise de média do mercado, o pessoal não olha o fluxo de dinheiro no tempo, e quando tu termina ali, tu mal remunerou teus esforços, remunerou trabalho e não remunerou capital. Inclusive, a gente teve alguns casos, não foram poucos, ao longo desses anos, e quando a gente começou a cruzar a viabilidade com o desenvolvedor, pensando na atratividade para o investidor, eles olharam a última linha da planilha e viram, para mim vale mais a pena eu começar a investir meu dinheiro via URB do que continuar empreendendo, porque no fim das contas aqui eu só estou remunerando o trabalho, não estou remunerando capital. Então essa conta de TIR, por mais óbvia que seja para quem é de mercado financeiro, no imobiliário ainda
é uma continha ali que não é tão óbvia para todo mundo. Não sei se você sabe, mas a DIT, quando foi fundada, ela tinha como objetivo, né, se aproximar dos investidores internacionais que estavam no Nordeste, né, e a gente trouxe mais de 200 investidores para o Nordeste, da Europa, Estados Unidos, e pouquíssimos negócios foram feitos, né, porque a nossa turma apresentava uma fachada de um prédio, uma foto de um terreno, e assim, os mais sofisticados mostravam DRE, tá? Esse negócio de fluxo de caixa TI não existia, né? Não que eles não soubessem, mas eles não tinham a cultura de como apresentar, né? E mesmo essa análise, né, do dinheiro no tempo, etc. E tanto que lá para 2010, cara, a gente não inverteu tudo. A gente disse, olha, não vamos mais atrás de investidor, a gente vai focar agora em educar nossa turma. Então a gente passou a fazer diversos cursos no Brasil todo só sobre isso, captação de recursos, como deve apresentar um projeto, estruturação, viabilidade econômica. Então, assim, foi muito bacana essa mudança. E a gente vê, na prática, pessoas que há 10 anos atrás eram empresários de sucesso locais, mas que não tinham nenhuma sofisticação financeira. E que hoje, pô, tem uma baita de uma governança, né, fazem negócio com o mercado financeiro várias vezes. Então, assim, isso é um motivo de orgulho muito grande, mas, assim, como você mesmo disse agora, tem muita coisa para ser feita ainda, né? A maioria das empresas não entendem, né, não conversam com esses dois mundos, eles não se conversam, né, cara? Agora, assim, eu queria até aproveitar isso aí para lembrei de uma pergunta, cara. Você sabe que eu sou de Maceió, né? E uma coisa, particularmente, eu lido também, captação de investimentos, e uma coisa que me chama muita atenção é como tem, a maioria dos fundos de investimento não gostam de investir fora de São Paulo, os maiores, né? E outros também até investem, mas eles têm, falar em Nordeste, falar em Norte, em alguns até falar de Sul. Na sua prática aí, você viu alguma diferença entre os players de regiões? Não. Existe maior ou menor sofisticação na prática? Felipe, não, dentro do desenvolvimento imobiliário, fora das empresas que estão ali dentro do mercado de capitais, né, as empresas de estado em bolsa, é muito parecido, assim, a empresa de Porto Alegre, com a empresa de São Paulo que não está no mercado, com a empresa do Nordeste, isso não muda muito. O que muda é outra ponta, de fato, isso que tu falou na parte da estruturação do funding, as casas de investimento, por mais que elas tenham, enfim, tecnologia, inteligência, estejam dentro do mercado financeiro, que é um mercado com muito mais sofisticação do que o imobiliário em relação à precisão dos dados que estão ali apresentados, todas as estruturações de funding acabam sendo muito artesanais. Cada estruturação de funding é diferente da outra. Mesmo dentro de um CRI, a gente tem infinitas possibilidades de estruturação no CRI, em outras estruturações com garantia real também tem muitos contratos possíveis. Então, assim, cada estruturação de funding é um produto único, assim, nenhuma, aliás, a grande maioria, algumas tem, mas quase nenhuma tem uma estrutura de funding de prateleira. Então, quando eles vão para essa análise caso a caso, tu acaba ficando dentro das empresas que estão já na tua base de relacionamento. Nenhuma delas conseguiu escalar. Vou organizar uma estrutura de funding que atenda o pessoal de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Acre e de Roraima. Não consegue. Geralmente tu fica dentro de um cenário que tu conhece, acaba tendo uma relação, querendo ou não, pessoal. A empresa que eu conheço, a empresa que está aqui desenvolvendo projetos aqui na Vila Mariana, aqui a empresa no máximo está ali em Campinas. Essa aqui não é Porto Alegre, mesmo capital, eu conheço, porque o pessoal daqui é amigo dos meus primos lá do Rio Grande do Sul. Então, sempre tem uma relação em algum nível pessoal, assim, por mais que o mercado financeiro tenha sofisticação, mesmo quando tu vai para grandes fundos, tu acaba ficando dentro de um hall de relacionamento que já tem naquele mercado, porque não existe hoje uma esteira de fato, de análise de crédito, análise histórica, análise de desenvolvimento imobiliário, que seja replicável. Então, acho que esse é o grande pênalti do empreendedor Brasil afora. Não é só ele ter uma forma de apresentar isso, mas é a rede de relacionamento. Não adianta, o mercado financeiro ainda não tem uma estrutura de prateleira para atender esse tipo de projeto. Até porque cada projeto também tem uma análise, tem um mercado, tem um público, né? Não necessariamente tem uma demanda evidente para quem está acompanhando São Paulo no empreendimento em Goiás, por exemplo. Então, isso é impressionante. Inclusive, que a Urb quer conseguir entrar um pouquinho mais, assim, como a gente faz para equalizar esse mercado do funding imobiliário? Como é que a gente coloca isso na prateleira? Como é que a gente une as grandes casas ao desenvolvedor, na Serra Gaúcha, enfim, em qualquer lugar do Brasil? Como é que a gente cria uma regra? Como é que a gente cria um template que organiza esse mercado? Acho que é um dos grandes desafios, um dos grandes espaços que tem no mercado de funding no Brasil. E o Brasil é um dos mercados imobiliários mais pulverizados do mundo também, né? É um pouco de país não tão desenvolvido, mas se tu olhar para
para os Estados Unidos, por exemplo, tem muito menos empresas que centralizam boa parte do mercado imobiliário. Então, tu tem lá 10, 15 grandes incorporadoras que têm uma fatia do mercado muito maior que as grandes incorporadoras brasileiras. Então, isso possivelmente também, até pelo próprio perfil do mercado agora brasileiro, que está cada vez mais olhando para o desenvolvimento patrimonialista, né? Olhando os fundos agora que saíram só do comercial, olhando para os multifamilies, esse tipo de operação, acaba que essa financiarização do mercado tende a sofisticação, tende a ter um modelo com escala e tende a centralizar em menos players com mais consistência nesse mercado. Isso é um movimento que a gente já começou a ver no meio do Covid, pelas razões erradas, mas que tende a crescer bastante nos próximos anos. Eu estava vendo em alguma mídia social, né, eu não lembro se esse número está correto, mas que a participação das empresas de capital aberto, das incorporadoras, era menos de 10%, se não me engano, no Brasil. Eu me lembro do número 6%, mas não sei se realmente, eu não sei se esse número está certo, se minha memória está pregando uma peça. Mas aí eu lembrei também, rapaz, lá quando o pessoal começou a abrir o capital em 2005, tinha um amigo meu que não era de São Paulo, era um grande incorporador no estado dele, né, o maior, muito respeitado, com, sei lá, 50 anos de história. E o cara se desesperou, cara, porque todo mundo dizia para ele, e ele também atuava em São Paulo, tinha empresa em São Paulo, e todo mundo dizia para ele que só iam sobrar 5 empresas no Brasil, incorporadoras. Ele surtou, ele acabou fazendo um negócio horrível com uma dessas de capital aberto e acabou a empresa do cara, né, assim, mas realmente, eu acho até pela questão de mercado imobiliário ser local, e no Brasil mais local do que qualquer outro, porque aqui relacionamento, né, aos códigos municipais que mudam, aprovações, né, houve esse trauma também, né, das grandes incorporadoras, né, que quando deu problema não tinha com quem conversar, e os incorporadores locais estavam lá, mesmo os que sofreram, você consegue falar com o cara, né, ou seja, eu acho que isso tudo, e eu concordo com você no que você falou do relacionamento, né, cara, na Faria Lima. É impressionante, por exemplo, se eu chego para alguém e digo, eu conheço esse incorporador, pode confiar, tá? Cara, ele confia, tá entendendo? Esse aqui eu não conheço, tem referência boa, mas não sei quem é o cara, não, né? Então, assim, faz toda a diferença, né? E por isso que eu até falo para o pessoal com quem eu converso, nossos amigos incorporadores, de que eles devem fazer a primeira operação não com o objetivo de captar recursos para aquele empreendimento, mas de estabelecer um relacionamento. Né? No primeiro empreendimento, na metade do primeiro, todo mundo já vai, o outro lado já sabe se deu química, se o cara é organizado, e você já pode chegar com outro projeto, daqui a pouco está falando de equity já, para ser parceiro. Né? Você vê assim também, Lucas? Eu vejo bastante, inclusive é isso que a gente está pilotando agora, nesses novos casos da URB, saindo do crowdfunding, indo para investidor profissional, que a gente está fazendo muito operações MVP, trazendo para a linha da startup qual é o mínimo produto viável aqui para a gente conseguir começar a botar esse produto em prateleira. É exatamente esse movimento que a gente está dentro da operação da URB, criar as prateleiras com as casas, e cada casa tem sua customização também específica, e a gente conseguir formatar toda essa base que a gente tem de originação hoje dentro desse mercado. É exatamente isso que a gente está sentindo. E em relação ali, né, Felipe, ao movimento que a gente teve na primeira febre dos IPOs lá atrás aqui no Brasil, eu acho que, de novo, eu acredito nesse movimento do mercado de centralização de players, mas o problema é que naquela época o Brasil não estava pronto para isso, né? A gente estava olhando muito para as incorporadoras, as 4, 5, pensando em desenvolvimento imobiliário. Enquanto os grandes players lá fora, já trazendo para o mercado americano, eles são muito mais patrimonialistas, né? Eles entram no desenvolvimento, mas entram no desenvolvimento para renda, que tu tem muito mais estabilidade em relação a mercado, né? Tu consegue fazer uma análise muito mais tangível em relação à ocupação depois. Então, no mercado de renda, ele é muito mais previsível e, por isso, muito mais escalável. O mercado brasileiro até então não trabalhava com renda, né? Viver de aluguel aqui no Brasil não era um objeto de desejo, né? Pelo contrário, todo mundo queria casa própria como sendo um porto seguro para a inflação, depois de todos os anos 80 ali que a gente viveu. Mas hoje a gente já vê esse mercado como sendo um mercado de fato, o acesso versus posse, o mercado se estabelecendo, pelo menos nas grandes capitais brasileiras, e com isso a gente olhando o developer até nesse modelo mais americano, onde ele é um estruturador do negócio todo e não tanto um agente construtor local, né? Então, ele desenvolve, vem com o funding e pega um ativo junto com uma construtora local, já com um viés ali de performance, conseguiu botar dentro da estrutura geral da empresa, e esse tem essas empresas com
muito corpo no desenvolvimento do negócio e não na construção, que até hoje pesou muito no mercado brasileiro em relação ao desenvolvimento, né? Qualquer surpresa ali acaba com tiro e tu não tem rentabilidade nenhuma, demora mais para aprovar projeto, já perdeu também todos os investidores, então é isso que parece que o contexto atual vai permitir muito mais, que de fato agora sim a gente tenha 10, 15, 20 grandes players com 50% do mercado imobiliário brasileiro, né? Então era bem distante. O que eu vejo também é o seguinte: esse tipo de investimento em renda, né, residencial para renda, ele obviamente tem uma possibilidade maior de começar mesmo com força em São Paulo, né? A maioria dos fundos ainda estão reticentes, tem alguns probleminhas, e quando você fala de sair de São Paulo, eu falo para Goiás ou até para Porto Alegre, os caras, isso aí para eles é como o Brasil é para um cara lá de Londres, né? Assim, ali é estranho, né? Não me sinto confortável. Mas esse mesmo movimento começou com tanta força nesses últimos 2 anos, ele foi induzido pelos juros baixos, chegamos a 2,5. Agora a gente vai chegar a 6, né? E a curva longa já está lá em 8. Na sua opinião, que está aí no mercado o dia todo fazendo negócio, conversando com fundos, você acha que isso vai mudar algo no cenário, essa taxa chegando mais próxima de 6? Assim, eu acho que a gente ainda tem espaço para a economia real, né? Uma coisa é quando a gente estava lá olhando a inflação a 10, 12, Selic a 14%, aí é muito difícil tu ter negócios na economia real que suportem toda essa imprevisibilidade, comparando com investimento, renda fixa, tesouro direto, com risco tendendo a zero, né? Só com risco país. Mas eu acho que qualquer coisa abaixo de 8, assim, eu tenho uma análise empírica, né? Eu não sou economista, e meus economistas, toda vez que fazem previsão, é só para calçar as sandálias da humildade, né? Poucos acertam. Então, assim, no nosso espaço, a gente entende que sim, a própria URB, ela surgiu com inflação a 10% ao ano, Selic a 14%, e a gente conseguia ter espaço para investimento imobiliário. É lógico que essa lógica do aluguel, do investimento patrimonialista no mercado, ela é correlacionada diretamente, né? Não tem como, de novo, com taxa de juros acima de 10%, fazer sentido um fundo pegar imóvel para renda, né? Então, ele vai lá e coloca em tesouro direto. Começa a ficar difícil a economia real competir, mas acho que qualquer coisa abaixo disso começa a ter um espaço que a economia real ganha da taxa de juros básica do mercado. Lucas, durante esse período aí, essas 100 operações, 50 empreendimentos, você chegou a ter default? A gente teve lá do início das nossas 3 primeiras operações, 2 atrasaram o pagamento. Esse foi um baque. Hoje a gente tem 4 operações atrasadas. No modelo de crowdfunding da CVM, quando a gente era mais leve, até pelo perfil de empresa que a gente poderia financiar, a gente tem 3 operações ali que agora estão saindo, que a gente já fez a execução extrajudicial e está saindo agora o resultado, deve começar a pagar agora esses atrasos. E dentro da operação do modelo de carbono, a gente tem só uma. Então, dentro das operações hoje na estatística, dentro do modelo de peer-to-peer, a gente tem 3% de inadimplência, atraso. E a gente já está com uma TIR média de 16%. Então, esse modelo melhorou muito. E esses 3% é sobre quantidade ou volume? Esse 3% está sobre projetos absolutos, não sobre volume, porque a gente não tem essa equalização automatizada, assim, mas sobre projetos, 30 que estão tendo pagamento, inclusive recorrentes, a gente tem uma operação em atraso, que dá os 3%. Cara, lindo, né? Se a gente pega a nossa curva lá do modelo inicial, queremos incentivar novos empreendedores no mercado, o nosso modelo atual, com uma análise de crédito pesada, histórico, a gente tem uma curva ascendente na rentabilidade que tá bem interessante, assim. De fato, agora a gente constituiu uma carteira nesses últimos anos que a gente consegue também trabalhar com investidores profissionais na compra dessa carteira, né? Então, não investe só numa oferta, investe numa carteira média já de resultado entregue dentro da operação da URB, que hoje no modelo de CCB a gente está com 16% de TIR média entregue e 3% de inadimplência. Muito legal, cara. Cara, vamos agora... Não, a gente está chegando no término, mas antes de falar sobre isso, eu queria saber de você sobre os empreendedores, né? Esses empreendedores que você tem relacionamento, que fizeram uma operação, você tem um percentual já tem um histórico de quantos renovam, quantos fazem uma segunda ou uma terceira operação com vocês? Não. Isso é uma política que você tenta incentivar ou que você não incentiva?
A gente tenta incentivar, até porque sempre tem empreendedores melhores do que outros na entrega de resultados. Assim. Então, geralmente a gente faz captações, a gente tenta manter. Claro, a gente não gostaria de ter hoje mais do que 5 a 10% da carteira alocada dentro da mesma incorporadora, para pulverizar resultado. Mas normalmente o que acontece é que a gente tem sim muita recorrência. Geralmente o empreendedor que faz o primeiro projeto com a gente, faz o segundo. A gente tem empresas que já fizeram mais de 10 rodadas de captação dentro da empresa. A nossa ideia é, inclusive, manter esse nosso hall de relacionamento, ter empresas recorrentemente na nossa base, até porque simplifica muito essa nossa análise. A gente já tem lá todos os balanços, enfim, a gente tem todo o histórico, a gente já sabe como foram as rodadas anteriores, sabe que estão pagando, sabe que estão em dia. E da outra ponta, empresas que já atrasaram alguma captação com a gente mesmo, que momentaneamente não entram mais na nossa base para novas captações. Então, também nessa confiabilidade do histórico com a URB, não só o histórico de mercado, a gente também faz essa análise estatística e tenta manter essa recorrência assim. Muito bacana, Lucas. Cara, muito parabéns aí pelo trabalho, né? Mas antes de terminar, eu quero fazer uma última pergunta para você. Você faz MBA, arquitetura, investimentos imobiliários, tecnologia. Como é que você administra esse seu tempo aí? Onde é que você gasta mais energia hoje? E onde é que está andando já no piloto automático? Eu gasto muito hoje, assim, até em alinhamento com as equipes internas. Assim, a gente conseguiu criar uma cultura interna e hoje a gente tem internamente em torno de 50 pessoas no grupo e mais mesmo tanto de parceiros recorrentes externos, seja a Volante Arquitetura, a empresa de tecnologia que trabalha com a gente. Então, o nosso ecossistema tem em torno de 100 pessoas. Mas até para conseguir dar vazão a projetos, a gente sempre desdobra isso em novas estruturas. Tanto que o Place é uma coisa, a arquitetura é outra, na arquitetura a gente trabalha com várias ilhas de projeto, então a gente acaba tendo uma estrutura muito líquida, muito descentralizada com squads. Acaba que eu faço um pouco desse design corporativo, assim, eu organizo um pouco dessa estrutura para permitir que ela tenha vários braços e vários projetos em andamento, e o que eu faço hoje é muito relacionamento ao mercado, visão, né, olho esses novos projetos, puxo alguns projetos novos dentro da empresa, mas acaba que fica isso, eu tenho nenhuma função hoje, acho que isso é até dentro da minha personalidade, eu acho um mérito, eu consigo não me sobrecarregar com o trabalho, porque senão não teria feito nada disso, é justamente por eu estar sempre leve e conseguir distribuir bem dentro da nossa estrutura, assim, tem vários sócios, a nossa estrutura é uma estrutura, usando a palavra da moda de partnership, né, mas que desde sempre está aí, então tem muitos sócios, nós somos quase 20 sócios dos 50 aqui dentro da empresa, todos eles lideram setores, lideram área com bastante independência e autonomia, então dentro disso a gente tem uma estrutura que consegue crescer, não vou dizer organicamente, porque nada é fácil como parece, mas ela consegue abrir várias frentes e vários negócios que são sinérgicos, que um alimenta o outro, mas com independência de crescimento. Então, hoje eu faço muito mais visão, design da própria organização, para conseguir ter essa estrutura um pouco mais líquida, tanto operacional como societária, e sempre olhando para o mercado, assim, tentando entender essas conexões, olha, qual é o negócio que vai nos matar ali na frente, como é que a gente conecta essa área com essa, como é que isso aqui se estrutura, qual é o próximo passo do mercado, eu consigo ficar um pouco mais livre para poder justamente estar sempre, ou dentro do possível, tentar estar sempre à frente nos próximos passos do nosso mercado. Você sabe como é que eu defino o líder, né? A diferença dele para o chefe, assim, não é aquela coisa de autoajuda, não, né? É o seguinte, é a diferença de liderança e gestão, na verdade, né? Nem entre chefe. A liderança ela tem que olhar para cima e para frente. E a gestão tem que olhar para baixo e para dentro, né? Assim, então é o dia a dia, o operacional, e a liderança tem que fazer o que você faz mesmo, né? Fazer a harmonização entre os setores e as pessoas, né? Você sabe que essa gestão de pessoas e conflitos internos demanda muito, né? Alinhamento de cultura, né? Novos negócios, funding, ou seja, é isso que a pessoa tem que fazer mesmo. Eu tenho lido, eu fazia isso intuitivamente, um pouco assim, sem muito respaldo técnico. Meio que olhando assim, qual é a função do CEO, né? O CEO é para onde a gente vai, é para onde vai e com quem vai, né? Define quem vai e para onde vai. Mas mais recentemente eu li um livro do Simon Sinek, né? Que ele escreve várias teorias ali, fez o Why, How, What, e ele fala muito que não deveria nem existir CEO em empresa, né? Que não deveria ser um chief executivo, né? Que o CEO não deveria ser executivo, ele até separa essas funções, deveria ter um COO, de fato, olhando a operação, um CFO, ou uma dupla olhando a operação, e o novo papel do CEO deveria ser o CVO, o Chief Vision Officer, né? Que é isso que mantém uma empresa viva no longo prazo. Fala disso até no livro dele, o Infinite Game, fala muito sobre essa tese de visão e não operação.
É isso aí, meu irmão. Show de bola, cara. Obrigado mesmo pelo papo. Queria saber se você tem algum último recado aí para deixar com a turma. Eu acho que eu já falei quase tudo, assim. Eu acho que recado é isso, assim, é visão e execução, né? Acho que boas parcerias na sociedade, tem essa lógica dos criadores e dos escaladores, dentro dessa separação do que é visão, o que vai para a operação, você trabalhar um pouco mais por projeto, autonomia, testar, validar, rodar. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz, pratica aqui dentro, olha no mercado, sempre andando para frente, vendo como fazer e testar rápido. Perfeito. Lucas, grande abraço para você, viu? Felipe, eu agradeço. Até breve, a gente se encontra por aí. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.